Líder religioso decide denunciar pastores envolvidos com a maçonaria. Esse assunto é um tanto polêmico e divide opiniões. Mas e uma igreja que é pastoreada por um pastor maçom? O povo acaba sendo inocente? Se não sabe, é inocente. E aí, família, belezinha com vocês? Nesse conteúdo vamos reagir a um corte do Eu Acredito Podcast com a participação de ninguém menos Cláudio Cardoso. Então, põe na tela BBT. Rapaz, isso daqui realmente é um daqueles vídeos do manto do rei do Ted Jeová. Eu gosto de trazer à tona esse assunto sobre senhores do mundo. Eu acho que se as pessoas tiverem, de fato, essa ideia de que esse mundo está sendo governado por pessoas também, as pessoas estariam mais com a sua visão espiritual aberta, em saber que o mundo político está sendo governado por pessoas, religião está sendo governado por senhores do mundo. E se nós não tivermos cuidado, nós iremos fazer parte de um sistema de forma inconsciente, e né? Agora você tocou numa chave aí, né? Então, assim, é muito fácil entender. Vamos primeiro... Se nós não tivermos cuidado, deixa eu fazer uma correção. Nós já fazemos parte de um sistema. Não é se não tiver cuidado, já fazemos. Senhores do mundo, né? O que o diabo ofereceu para Jesus? Todos os reinos. Todos os reinos da terra, né? E glória dessa terra. Eu digo lá que na reunião da Baviera, lá que surge o iluminismo, né? 1760 ou 780, que foi os francos maçons, né? Que surgiu o iluminismo, que veio os Illuminati e tal. O que o diabo ofereceu para eles? O que ele ofereceu para Jesus? Porque quando Jesus esteve à terra, o que Jesus disse para Pilatos? Meu reino não é daqui. Se meu reino fosse desse mundo, havia uma guerra e me tirariam daqui. Eu não sou daqui. Né? Ele veio para cumprir a profecia e levar o homem pro original. Nós pertencemos a Deus. Religar o homem a Deus. Tudo aqui na terra é passageiro e vaidade. O que é eterno é o que Jesus implantou em nós, a eternidade. Então, família, a gente tem que analisar essa questão que se Jesus rejeitou, homens aceitam. Com e certeza. Eles aceitam dentro de um princípio, né? Com certeza. De obedecer mesmo às ordens do Senhor das Trevas. Né? Então, quando você vê, existe famílias, eu acredito que no segundo podcast a gente comentou sobre isso, né? Essas famílias, quando você estuda sobre elas, não podem nem casar com pessoas fora delas. Então, entra, por exemplo, a família da Inglaterra, que faz parte do sistema. Você tem o rei Charles, que casou com a Diana morreu, puxa depois no Google onde é o cemitério de Diana. Diana foi sepultada no meio de uma ilha, lá não pode ninguém chegar nem perto. A morte de Diana não é conspiração. Todas as câmeras do local que ela morreu foram desligadas. É mesmo? Tá na internet. Rapaz, esse assunto... Ai. Mas por quê? Porque ela foi morta porque ela sabia demais. Porque ela não fazia parte do clero do comando. Então ele sai do meio e casa com uma pagã. E era, na ótica deles, uma plebeia que tinha entrado. Estou falando de uma forma de como eles se referem a nós réis mortais, entendeu? Mesma coisa aconteceu com o príncipe William agora. Ele casou com a Kate e eles deserdaram ele. Ele foi desligado da família para ficar com ela. Ele preferiu o amor do que ficar conectado. Por quê? As famílias poderosas desse mundo, as 13 famílias, só se casam entre eles. Para manter a herança. Porque na ótica deles, quem é um reles mortal não pode ter o conhecimento que eles têm e muito menos dividir o que eles têm. Porque se você faz parte, por exemplo, é o príncipe Charles na época, né? Filho da rainha Elizabeth, casado com uma plebeia. E não é a questão de uma plebeia, é alguém que não faz parte do sistema. Então essas 13 famílias, quando você estuda sobre ela, eles não casam com ninguém de fora deles, eles só casam entre eles. E isso mostra o pacto, porque o poder pertence, como assim, nós comandamos tudo e ninguém de fora vai entrar. Olha que ele está confirmando o que eu falei e eu nem assisti esse podcast, eu faço a mínima ideia do que ele vai dizer. Entrar dentro desse sistema. Então isso não é teoria, isso é uma realidade que você vê em 2 exemplos que eu dei agora. Sim. Você vê a morte da Diana foi porque sabia demais e foi morta. Vou entrar em um assunto pesado agora. A maçonaria, que aqui no Brasil é bastante conhecido, tem alguma coisa a ver com isso? Porque sempre foi falado, né, que a maçonaria também governa políticos, está dentro de religião, dentro de denominações de igreja. A maçonaria faz parte disso? A maçonaria, ela é necessária em alguns pontos. Pode até soar estranho o que eu estou dizendo aqui, viu? Ela é necessária. Tô falando sério. Porque se a maçonaria não controla, outro alguém controla. E vai saber quem é esse outro alguém. Então, a maçonaria, se você puxar a origem da maçonaria, uma das origens da maçonaria, seria o Templo de Salomão, né?
Sim, sim. A construção da obra, por isso que eles utilizam uma colher de pedreiro. Isso é uma das partes que eles contam, né? Mas eles fazem muita referência a Tubal-Caim. Já leu na Bíblia sobre Tubal-Caim? Não. É da família de Nimrod. Ele é o ancestral de Nimrod. Tá lá em Gênesis. Eu vou dar essa dica para vocês procurarem. Daí você vê que as sociedades secretas, elas sempre existiram, né? E uma das sociedades secretas é a maçonaria, né? Nós temos Rosa Cruz, nós temos os Cavaleiros Templários, que são mais pesados do que a própria maçonaria. Então, existem as sociedades secretas e existe a maçonaria, por exemplo. Um dos maiores templos maçom está na Inglaterra. E é a família real britânica que comanda ela. Então, existe um comando da maçonaria. E dentro da maçonaria existe a maçonaria vermelha, que seria de esquerda, e a maçonaria azul. Que seria de direita? De direita e esquerda. Então estão juntos. Só são braços, né? São braços. Braços de... Olha, isso daí diverge um pouco, viu? Essa questão de maçonaria vermelha e azul, mas enfim. Entra um pouco também naquele contexto de Albert Pike e o que algumas pessoas especulam da primeira guerra, segunda. Enfim, é um assunto tenebroso. Isso aqui monta um corpo, né? Braço direito e braço esquerdo, né? Vamos abraçar todos dentro dessa sociedade secreta. E por que a maçonaria é algo que não... Por exemplo, na minha visão, um pastor maçom jamais deveria ser chamado de pastor. E nós temos muitos pastores. Concordo. Nós temos pastores maçons. Mas Concordo. Quem quer ser maçom, seja. Só não tem como ser maçom e pastor ao mesmo tempo. É que nem político. Quem quer ser político, pode ser. Não tem como você ser político e pastor ao mesmo tempo. Na minha ótica. Na Assembleia de Deus mas vamos lá. Muito pastor presbiteriano, então. Batista também tem. Presbiteriano, por exemplo, o pastor Augusto Nicodemos, né? Que é o cara da... Ele chegou... Existe um áudio de uma plenária que ele chegou a debater, dizendo: nós não teremos mais pastor maçom na igreja presbiteriana. Ele queria tirar os que são. O que mais tem presbiteriana, batista, forrado, pelo menos é o que dizem, o que apontam. E chegou a ponto que ele não conseguiu. E eles chegaram no consenso que os próximos pastores não podem fazer parte de sociedade secreta. Oxe, então eles já estão cientes que existem pastores maçons? Com certeza. Na Assembleia de Deus tem, mas são ocultos, né? Não, eu digo assim, a família Ferreira toda maçônica. E eles não escondem isso. É mesmo. E eu acho difícil hoje, é polêmico, eu quase não pego em Madureira, quando me levam é por misericórdia. Mas eu falo abertamente, Manuel Ferreira é maçom, o camarada que escreveu vários hinos da harpa, Macalão, maçom. Sim, Paulo Leivas Macalão era maçom. Inclusive, o documento que citava os 100 maçons mais ilustres do Brasil, antes tinha alguns nomes, entre eles estavam Paulo Leivas Macalão, Silas Malafaia, Manuel Ferreira, aquele político que muitas pessoas idolatram, inclusive o Cabo Daciolo, o senhor Enéas, ele também estava lá, viu? E depois que a gente mostrou aqui, eu lembro que saiu no canal André Carpano. Primeiro, quem citou isso foi o Thiago Lima, depois o André Carpano. E aí explodiu essa informação, ao ponto do Silas Malafaia nos responder em vídeo. E devido à resposta dele, o portal que trazia essa informação removeu o nome do Silas Malafaia. Mas foram eles quem disseram, não foi fake news que a gente criou nem nada do tipo. É um portal que estava dizendo. Se uma loja maçônica estava considerando Silas Malafaia, Manuel Ferreira, enfim, os nomes que eu citei como maçons, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Paulo Leivas Macalão, maçom? E Manuel e Abner Ferreira, maçom. Você vê, pega o templo da igreja da Madureira do Rio de Janeiro, que o Abner é presidente. O piso é maçônico. Tudo que você vê branco e preto dentro de uma igreja é piso maçom. Mas, e na minha visão, eu digo claramente, eles não escondem que fazem parte da maçonaria. Mas qual é o problema de fazer parte da maçonaria? É que assim, eu sempre ouvi falar que na maçonaria existe sacrifício de bode ao satanismo, mas nunca foi provado de forma perceptível que existe. Isso sugere, né, quem é envolvido, né, e quem fala sobre o assunto sugere que é a partir de um determinado grau. Não é para qualquer um. Esse sacrifício mesmo ao caramunhão, no grau 9 sacrifício? Então, eu só vou dizer assim, a gente é das trevas ou da luz? Somos da luz. Da luz. Então, por exemplo,
Primeiro passo de iniciação da maçonaria hoje. Imagine que está aqui o nosso mesário aqui, ele é o grau-mestre, ou o guardião do templo. Você vai entrar para a maçonaria hoje. Você vai entrar com uma venda nos olhos, vai vir dois camaradas, é um ritual, eles vão bater na porta. E aí o líder do local vai dizer quem é que bate na porta. Aí a fala do lado de fora é um filho das trevas querendo entrar na luz. Isso é a iniciação da maçonaria. Na minha visão. Tem ainda o ritual, eu não sei se é esse ou é outro, que é o copo branco que eles falam, misericórdia. Eu não quero envolvimento com essas coisas não. Já fiz o vídeo aí do Pastor Aleluia, inclusive se você não viu, vou deixar o card para você acompanhar aí. Pastor Aleluia falando, que ele é um falso pastor, falando que viu o Beelzebub. Eu não quero saber dessas, eu quero nada, eu quero é Jesus Cristo Nazareno. Para mim, como me dizia o mais velho, o resto é bagaceira velha. Um pastor dizendo que ele está nas trevas e quer entrar na luz, ele negou a salvação dele. A não ser que lá dentro ele tenha uma nova revelação do Cristo, né? Já começa por aí. Aí lá ele vai fazer um pacto de fidelidade que ele não pode. Não dá ideia. Não pode falar nada que acontece lá dentro. Então veja bem, a Bíblia diz, Efésios 5:11, né? Não se comuniquem, 10 e 11, com as obras infrutíferas das trevas, porque tudo que eles fazem ocultos é maligno, é profano. E a Bíblia diz, nós como filhos da luz devemos condenar. Na luz não existe escuridão. Não existe nada oculto. Então, se eu preciso, por exemplo, coisas que minha família não pode saber, que meu pastor não pode saber, que coisa não pode saber, tudo que é a palavra satanismo. Vai lá no dicionário e coloca satanismo. O que é satanismo? Tudo que é feito em oculto. E a maçonaria é feito na luz ou é no oculto? Já vem a palavra ocultismo, né? Então é satanismo. Maçonaria é satanismo. A gente tem hoje, por exemplo, um camarada que saiu da maçonaria, que é o apóstolo da Sara Nossa Terra. Você sabia disso? Ele é um dos fundadores do coach. Sim. Poderosíssimo. E tá aí, saiu na Veja, Folha de São Paulo. Coach e apóstolo. Ex-maçom. Ai, eu tinha que ficar quieto. Paulo abriu mão do pastoreio por se tornar grau-mestre. Aí as pessoas ainda grau-mestre, por exemplo, o Mourão, vice-presidente da República do JB, ele era grau 20 alguma coisa, eu acho, quando ele assumiu. Exatamente. E jogaram ele para grau-mestre. Olha o poder dele, vice-presidente da República. Então a maçonaria iria se beneficiar daquilo. Então eles soltaram ele lá para cima e deram o título de grau-mestre. Agora, o camarada... Importa a maçonaria ter pessoas poderosas ao seu lado. Eles procuram pessoas poderosas, pessoas inteligentes e pessoas bem-sucedidas. São três coisas diferentes, mas que na ótica deles devem andar em harmonia. Para se tornar o grau-mestre na maçonaria, eu não acredito que ele chega lá em menos de 20 a 30 anos. Mas após o grau-mestre tem mais? Não, ele já tem acesso mesmo, daí é o pacto mesmo. Lá em cima já é pacto, grau 33. O JB, o número 1, o capitão. Uma época saiu uma foto que rodou todo o Brasil. Toda a política, ela tá ligada à maçonaria. Toda a política. E ele sabe como é que funciona. Agora, eu não... mas é perigoso. Eu nunca vi ele falando mal, né? Pastor, mas é perigoso. Tipo, se realmente o camarada entrou dentro da maçonaria e ficou nos púlpitos das igrejas, aí mas vamos entrar nessa questão, Fábio. Por exemplo, imagine um camarada... Vamos pegar esse pastor da Sara Nossa Terra para nós... E a maçonaria. Imagine o companheiro de 9 dedos. Será que ele tem alguma ligação com a maçonaria? Porque, cá entre nós, um homem que teve tantas acusações, um homem que foi preso e caiu na ficha limpa e agora tá de volta ao poder, alguma coisa tem. Concorda comigo? Por exemplo, você chega em Washington DC, eu fui lá. Tá lá o obelisco, que é o órgão genital de Baal. Foi o monumento mais alto dos Estados Unidos. A piroca do Lúcio. Tem a ver com a maçonaria? Toda. Você pega a história Inclusive, tem a história de que ele foi transportado. Eu não vou explicar aqui não, porque vai longe o vídeo. Lincoln, de George Washington, todos maçons. Tem uma imagem de Lincoln lá, o memorial de Lincoln, ele tá lá de roupa e tal. Eu fui lá. Que fica na frente daquela praça que tá na frente do obelisco. Eu estive lá. Aí você chega, tem uma imagem de Lincoln que ele tá igual o Bafomé. Uhum. O Bafomé, ele tá assim, né? Assim, com a mão levantada abaixo, a cabeça dele. E eles colocaram o Lincoln quase nu, como um dos patronos da maçonaria. A América foi fundada debaixo de pilares maçons. Exatamente. E aquele 2 dele pra cima e 2 pra baixo quer dizer Deus no céu e ele na terra. Então a maçonaria domina os Estados Unidos e... Rapaz, já estudei muito sobre esse assunto, viu? Já estudei muito. Não foi um pouco mais ou menos, eu estudei muito sobre esse assunto. Sério.
Toda a presidência americana tá ligada à maçonaria, não existe. Assumir por quê? Porque a fundação da América é maçônica. Ou se você puxar Washington, ela tem pentagrama, sexagrama, todos os monumentos dos Estados Unidos ali em volta de Washington DC, que é a capital da América, é maçônica. Opa, família, desculpa aí a intromissão, mas o Eu do Futuro teve que invadir aqui esse vídeo neste momento só para enfatizar um ponto. Eu preciso explicar algo. Todas as vezes que alguém se torna presidente e não é preparado, você vê a pessoa levando o seu país para uma perdição, como nós vemos aí em ditaduras que acabaram sendo dominadas justamente pelo comunismo. Então, você entende a diferença. Pessoas despreparadas que ficam no poder e colocam um regime ditatorial. Voltando agora com o vídeo. Então não seria leviano e nem sensacionalismo dizer que a maçonaria é um braço desses senhores do mundo, então? Sim. Aí, outra questão. Vamos falar desse pastor só para mim concluir aqui minha linha de raciocínio. Sim. Se o cara se tornar grau-mestre... Mas vou falar uma coisa. A Terra sempre teve esse tipo de controle. Se você estudar história, você vê outros homens. Faraó, por exemplo, ele não deixava de ser. Você vê Alexandre o Grande, os reis, os monarcas que tiveram a época dos papas, os papados. Então, a gente vê a tirania que foi. Por isso que eu falo, a maçonaria, ela tem uma forma de lidar com esse tipo de coisa. Bom, deixa eu ficar quieto aqui, senão eu vou falar coisa aqui e daqui a pouco eu recebo o federal aqui em casa de novo. Ele fundou a Sara Nossa Terra, pregou todos esse ano na Sara Nossa Terra. Ele colocou pastores e membros na maçonaria, porque ele era coach. Ele é um coach que deu mentoria para estrelas aí, internacional. Quer dizer, estava no púlpito. E olha o que é a Sara Nossa Terra. A Sara Nossa Terra é uma potência. É uma potência, não podemos dizer. Ela tem emissora de TV, tem emissora de rádio, tem megas templos no Brasil inteiro. Então, assim, a gente não pode fechar os olhos para uma realidade que é muito real a maçonaria. Então, a maçonaria ela envolve política e religião desde que o mundo é mundo. Então existem igrejas, denominações que estão sendo dominadas também e gerenciadas por maçons? A maçonaria controla a religião, porque a religião é um freio para o povo, é um freio moral para o povo. Sim, qualquer religião. Até mesmo quem é cético, quem é ateu, ele se torna, com todo respeito aos ateus, ele tem um certo freio por conta da ética dele. O ateu, ele acredita que Deus não existe, então é uma religião, porque ele acredita em algo. E por sua vez, ele acredita que aquilo que você faz um dia volta para si. Entendeu? É meio complexo esse assunto, mas enfim, segue o baile. Com certeza. Eu tive o triste, né? Eu fui indicado para pregar em Barretos, interior de São Paulo. E eu fui um estudo sexta e sábado. Aí domingo minha esposa pregaria, eu iria pregar em outra igreja. Questão de agenda, né? Sim. Aí eu fui lá, primeiro dia que eu dei o estudo. E do nada, eu tava falando do Apocalipse, entrei na maçonaria e comecei a falar mal da maçonaria. Aí eu já vi que o tratamento mudou. Da forma que eu cheguei, começaram a me tratar mal. Aí eu tinha um valor de oferta lá, que ele iria me dar, o pastor, né? Por 2 dias de ministração, e a minha esposa iria pregar. Resumindo, o pastor me deu por 3 noites lá pregando R$300 no domingo à noite, e ele nem foi lá se despedir de mim. Aí na segunda-feira, o pastor que me indicou para pregar lá falou: rapaz, o que você fez lá? Eu falei: eu fiz o quê? Rapaz, o pastor é maçom. E você foi falar mal da maçonaria. Então essa é uma realidade. É uma realidade. Eu acabei com a igreja, entre aspas, né, mostrando, porque o povo sabia que ele era maçom. Então, assim, hoje, eles estão em todos os lugares. Mas e uma igreja que é pastoreada por um pastor maçom? O povo acaba sendo inocente? Se não sabe, é inocente. Se não sabe, ele é inocente, né? E eu digo assim, inocente de não conhecer. E essa igreja, o pastor é maçom, ela pode ter batismo no Espírito Santo, pode ter cura, pode ter salvação, porque não é o pastor que faz essas coisas, né? É Jesus e a palavra. A minha credencial tem 3 pingos. E todo mundo que assina e põe 3 pingos, não preciso falar muito não, né? É a mesma coisa um pregador pregar em pecado. Pode o céu descer e acontecer coisas sobrenaturais. Sim. Que é a palavra. O dom não salva.
né? Ô, pastor, mas tem gente, tipo, que é ignorante a respeito da maçonaria. Tem gente que acha que é só uma organização filantrópica, que é uma loja que ajuda as pessoas a construir, a crescerem financeiramente. Há quem diz por aí que quando você é convidado para entrar e você tem um projeto, eles ajudam, eles injetam. Eles têm banco. Lá a Congregação Cristã no Brasil, né, quando tem noivos ali que vão casar, a igreja toda se organiza para dar casa, os imóveis, enxoval para o casal. Ou seja, diz que dentro da maçonaria faz isso. Então, às vezes as pessoas ficam ignorantes concernente à maçonaria porque não sabem do lado ocultista, né? Sim, a gente imagine, Fábio, você vende podcast e eu sou um produtor. Se eu fosse produtor e você é o dono do podcast, se nós fôssemos maçom na mesma loja, por exemplo, eu só vou produzir, você só vai me contratar e eu só contrato você. E não tem. E não sei, daí tem o cara que grava, não sei que o cara é maçom, só ele que vai trabalhar. Então, assim, eles se fecham entre eles e fortalecem um outro. E só que, assim, hoje a maçonaria no Brasil, ela tá bagunçada. Que, por exemplo, eles estão convidando abertamente, vem pra maçonaria. Isso não acontecia. Tá convidando qualquer um, né? Antes era seletivo, né? E muito. Não é um seletivo qualquer. Eles iam ver teu CPF, se você era negativado, se você comprava e não pagava. Porque eles não chamam pessoas que não têm caráter pra fazer parte da maçonaria. Hoje tá aberto. Você tá entendendo? Mas por que eles abriram assim? Por afastamento de muita gente, talvez não conseguir a influência que quer, mas abriram assim, não é todos os locais, tá? Mas existem algumas lojas que já tá bagunçado. E é os próprios maçons que falam isso, né? Que existia um grupo, por exemplo, eles pesquisavam a vida da pessoa. O meu irmão, ele é empresário em Joinville, ele servia, né? Ele trabalha com eventos e servia os maçons no Hotel Prince, no centro de Joinville. E aí um dia um maçom chegou para ele, cara, teu nome nunca foi sujo. Você é uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, você já é maçom. Ó. Imagina. Ele me ligou na hora, quer dizer, e ele ficou assustado, falou, como é que ele sabe da minha vida? Já deu uma pesquisada. Ele já pesquisa a vida da pessoa. Então existia uma seleção para entrar. Ô pastor, agora o senhor como... E aí entra, o que o diabo ofereceu para Jesus? Poder, praticamente. E o que a maçonaria oferece para a pessoa? Poder. Poder. Que quer queira ou não, a maçonaria é organizada. Ela tem uma estrutura que ela consegue lidar com certas coisas. Politicagem. Simples. Politicagem. É muito tenso, viu? Muito tenso. Complicado. Bom, como eu falei na metade do vídeo, o meu último conteúdo que eu fiz aqui nesse canal é justamente sobre um pastor aí que encontrou o Beelzebu. Eu vou deixar o card aqui para você acompanhar, beleza? Eu vou ficando por aqui. Like se gostou. Até o próximo vídeo. Fui!